Sejam todos bem-vindos à aula 3 do Recepcionista Pro 3.0, onde todos nós estamos aqui nos qualificando, aprendendo sobre o nosso comportamento, sobre o que o mercado de trabalho para a recepção espera de um profissional recepcionista, a cara da empresa, como nós já falamos. Então, seja bem-vindo. Essa é a nossa terceira aula. E eu quero, ao começar aqui a nossa apresentação da terceira aula, com vocês, falando um pouco sobre atributos pessoais e de equipe, certo? Um pouquinho de marketing pessoal que nós vamos ver aqui, tá bom? Vem comigo então. Se a gente almeja um crescimento profissional, né? Ou mesmo se a gente, quando está fazendo uma entrevista de emprego, quer gerar um certo impacto na primeira vista, a gente tem que criar aquele impacto já nos primeiros minutos, né? Tanto na parte física, como se veste, como se apresenta, a higiene, quanto depois, enquanto começa a conversar e se expressar ao responder as perguntas do entrevistador. E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre marketing pessoal, que nada mais é do que um conjunto de estratégias que ajudam, né, a atribuir valor à sua imagem. Desde, né, que aplicados com bom senso, obviamente, não vou fazer um marketing pessoal super valorizando, que a outra pessoa que está do outro lado diz assim, nossa, essa pessoa está com ego muito elevado. Não, a gente vamos colocar os pés no chão e vamos agir com equilíbrio, certo? Como um profissional competente e comprometido. Então, vamos ver aqui algumas dicas de marketing pessoal que você pode desenvolver e colocar em prática aí para já chamar a atenção já de início na sua entrevista de emprego. E depois poder alavancar essa sua profissão, né? Crescer ali onde você vai estar empregado, crescer profissionalmente, porque as pessoas vão ver as suas ações e suas atitudes e vão achar você uma pessoa espetacular, um profissional competente. Haja com naturalidade, não tente forçar nada, forçar uma amizade, forçar amizade com o seu chefe, com a pessoa responsável direta. Não, haja com naturalidade, conquiste essas pessoas com profissionalismo, certo? Então não tente criar um personagem diferente do que você é, porque até você não vai sustentar isso por muito tempo. Ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo, certo? Haja naturalmente, seja sincero com suas opiniões e convicções, mantendo uma postura profissional. Ser alegre, extrovertido não significa que você pode gargalhar ou abusar da linguagem coloquial, usando gírias em qualquer situação, por exemplo. Tá? Depois, tenha uma boa postura corporal. A linguagem corporal, gente, transmite uma mensagem muito séria a quem está vendo, certo? Que a gente às vezes nem imagina. Porque se a gente senta na mesa e fica curvado, de cabeça baixa, certamente nós não vamos conseguir impor muito respeito de autoridade, por exemplo, o respeito de outras pessoas. Ou, no mínimo, a gente vai ter de outras pessoas a dó, a compaixão, porque as pessoas vão achar ou que a gente está doente, ou que está passando mal, ou que está muito cansado. E um profissional que atende na recepção de uma empresa ou de uma instituição, ele precisa estar ali representando a empresa em que trabalha bem, né? Então, ele precisa ter uma postura e essa linguagem postural tem que ser expressada ali. Então, estar de braços cruzados pode indicar que você não quer uma aproximação de alguém ou que você não quer conversa com determinada pessoa. Então, a gente tem que cuidar dessa nossa linguagem corporal. E, em vez disso, a gente deve lembrar de olhar sempre para frente, mantendo coluna reta, cabeça erguida, os braços ao longo do corpo. Esse é o tipo de postura que passa a imagem de autocontrole, uma pessoa que tenha interesse no outro, que quer dar atenção a outra pessoa,
além de dizer que a pessoa está aberta para aproximações e conversas, certo? Vamos para o próximo slide. Acerte na vestimenta. Aí você vai me dizer, mas eu não tenho roupas boas e tal. Procure, para você ser um bom profissional, melhor se for se a empresa tiver uniforme, né? Aí é show, é perfeito. Mas se não tiver, procure adequar-se conforme é a linha da empresa ou da instituição que você trabalha. Conforme eu já falei aqui em um outro momento, não lembro se na primeira ou na segunda aula, hoje existem startups que são empresas aí jovens que trabalham com tecnologia que não querem que seus funcionários mais vistam roupas sociais. Seus funcionários são geralmente pessoas mais jovens, né, que estão ali à vontade de bermuda, de tênis, camiseta, mais tranquilo a respeito disso, da vestimenta. Porém, isso não quer dizer que eles são péssimos funcionários, isso não quer dizer que eles não são bons profissionais. Muito pelo contrário, são pessoas espetaculares, excelentes profissionais ali dentro. Só que a empresa não exige uma vestimenta social mais formal, certo? Agora, se você for trabalhar num consultório médico, por exemplo, ou uma agência de viagens, ou um escritório de engenharia, em infinitos lugares da área de atuação desse profissional, em que vai exigir que você tenha e que se comporte de forma mais adequada e que se vista de maneira mais social, elegante ou formal, aí você vai ter que, se não tiver um uniforme, comprar uma roupa mais social ou usar as suas roupas mais sociais, certo? Então aqui, acerte na vestimenta. Apesar de muitas empresas utilizarem o termo no dress code, sem código de vestimenta e tradução livre, em seus anúncios, não significa que o recepcionista possa relaxar na vestimenta, principalmente se quer trabalhar o seu marketing pessoal. Qual a imagem que você quer passar para daquela empresa ou para o empregador, certo? Vestir-se adequadamente passa bastante confiança e boa imagem pessoal. Observar o uso das cores, maquiagem e acessórios é essencial para estar bem apresentado. Caso sua empresa forneça uniforme para os funcionários, mantenha-o sempre limpo e passado. Próximo ponto, seja proativo. Apesar de essa ser uma característica recorrente em currículos, você sabe o que significa ser uma pessoa proativa na prática? Primeiro, você precisa saber que é exatamente o oposto de ser um profissional reativo, que é aquele que faz exatamente o que pedem, ou cumpre prazos, chega no horário, executa suas funções com eficiência, nada além disso. Esse funcionário é um funcionário reativo, ele reage conforme as orientações do contrato, do contratante, enfim. Mas ser proativo é ir além disso, gente. O proativo faz tudo isso e além do esperado, porque ele busca informações e oportunidades de fazer melhor. Consegue lidar com a pressão, com riscos e erros, inova e consegue visualizar uma realidade futura, se antecipando a possíveis problemas, por exemplo, e resolvendo eles. Profissionais com essa característica são muito valorizados no mercado de trabalho. Então, acertar na vestimenta, ser proativo, tudo isso já vai formando o seu marketing pessoal, que é o que a gente está falando aqui nesse primeiro ponto. Resolva problemas. Gente, mesmo sendo proativo, às vezes os problemas chegam de surpresa. Então, não deixe para depois, não vá empurrando com a barriga, não vá deixando para a próxima agenda. Muito pelo contrário, ponha na sua pauta aí a resolução de problemas para já, para hoje. Apareceu, resolva. Portanto, desenvolva a capacidade de conseguir pensar e agir frente a situações difíceis e de tentar buscar soluções eficazes para os problemas que surgirem. O valor profissional é também medido pela quantidade e grau de dificuldade do que se consegue resolver, certo? Vamos ao próximo slide, falando ainda sobre marketing pessoal. Agora nós vamos falar sobre imagem pessoal. Qual é a ideia de imagem que eu quero passar para o outro, certo? A imagem pessoal que eu quero passar, certo? Então diz assim, a sua imagem pessoal é algo que você deve ficar atento dentro e fora do contexto de trabalho.
ela se reflete na nossa aparência física, no comportamento, conhecimento e ética com que lidamos com as situações. Então, é muito mais, gente, do que apenas a aparência física, tá? E ela reflete na nossa aparência física quando eu tenho ética profissional, conforme a gente já falou, quando eu respeito, né? E meus colegas, tudo isso vai mostrando a pessoa, a imagem que eu estou passando, certo? Vamos para o nosso próximo parágrafo aqui, que diz: a nossa imagem pessoal é a impressão que deixamos para as outras pessoas. Isso é importante porque quando você constrói uma boa imagem, acaba passando credibilidade e confiança para as pessoas. E, portanto, por conta disso, separamos aqui algumas dicas para que você cuide da sua imagem pessoal no ambiente de trabalho. Então, a imagem pessoal. Algumas dicas aqui vai minha para você, tá? Então aqui, atenção ao modo de se comunicar. Gente, vocês viram aqui que eu falo e que às vezes eu gaguejo, às vezes eu tranco aqui na hora de falar ou na hora da leitura. Normal, isso é normal. O problema está se eu trago muito para minha fala no ambiente corporativo, ali onde eu estou trabalhando, algumas coisas como vícios de linguagem. Vícios de linguagem, por exemplo, é se eu estivesse aí falando né. Então, vocês sabem, né, que quando a gente trabalha no setor, né, profissional, né, e aí fica falando né, ou tipo, tipo. Ai, assim, tipo assim. Aí só usa o tipo para tudo. Isso são vícios de linguagens que a gente deve evitar ao máximo quando a gente está querendo passar uma boa imagem pessoal às pessoas, certo? No atendimento ao cliente, no atendimento ao cliente interno ou externo, que a gente já viu nas outras aulas quem são, ou aquele que vai nos empregar, certo? Aquele que está fazendo entrevista conosco. Então, o que diz aqui atenção ao modo de se comunicar? A forma como a nossa fala e a nossa escrita se manifestam também definem aspectos da nossa imagem pessoal. Conforme mencionado, é fundamental manter o respeito com as pessoas mostrando-se bem-humorado e disponível. Então, evite, portanto, vícios de linguagens, que eu já expliquei o que é, erros na pronúncia de português, problema. Quantos de nós já ouvimos ou até mesmo falamos, certo? Algumas coisas. Procure, se você não sabe, procure informar se você está falando bem, correto, que é determinada palavra, tá? Não deixe, se alguém já lhe corrigiu, não fique bravo com a correção daquela pessoa a respeito da pronúncia de determinadas palavras. Por quê? Não fique bravo. Porque você vai usar a correção para passar uma boa imagem pessoal. Você vai, a partir dali, procurar falar corretamente. Então, assim, você fala iogurte, não existe, é iogurte. Então, procure, assim, pronunciar de maneira mais correta. Ninguém nasceu sabendo pronunciar tudo corretamente. Se eu for ler e falar coisas aqui, eu não sei muitas palavras, ainda mais de origem inglesa, não sei ler determinadas palavras, mas procurar saber, procurar entender, procurar corrigir é importante, tá, gente? E procurar, evitar o uso de gírias e expressões inadequadas ou que passem a impressão errada, palavrões, jamais, gente, gírias também. O tom de voz utilizado deve ser equilibrado e agradável, mesmo que a pessoa com quem esteja tratando se exalte de alguma forma, tá? Então, a pessoa, o cliente, a pessoa que nós estivermos tratando ou conversando ou falando, atendendo, né, servindo aquela pessoa, por mais que ela esteja exaltada, de ânimo exaltado, falando alto ou usando palavrões, gírias e expressões erradas para falar com você, você não pode entrar na mesma vibe dela, não. Você tem que se manter um profissional respeitoso, que tenha a técnica e a ética dominadas em si, para não entrar no mesmo ali degrau daquela pessoa, sabe? No mesmo nível daquela pessoa. Sempre mantenha-se equilibrado, tentando ser o mais agradável possível, tá? Para que não haja nada de errado na sua imagem pessoal para passar a outra pessoa. Agora vamos ao próximo slide. Ainda sobre imagem pessoal,
Ó, a postura no ambiente de trabalho. Em qualquer situação é necessário conseguir manter uma postura profissional alinhada, valores e normas da empresa. Isso inclui respeitar os códigos de conduta impostos, que a gente já falou sobre isso, né? Isso não significa que você terá que assumir uma postura diferente da que tem. Haja com credibilidade e transparência, transmitindo a sua imagem pessoal aos outros. E isso significa também ser fiel e condizente com o que você realmente é. Linguagem corporal fala muito sobre você, também já falamos um pouquinho ali sobre isso, né? Estar com braços cruzados significa que você não quer que a pessoa, você não está dando abertura à pessoa, que você está. A linguagem facial também, né, gente? Fala muito. Uma cara emburrada, um olho virado, enfim, fala muito mais do que palavras. Então, a linguagem corporal fala sobre você. Até mais importante que a sua fala. A comunicação não verbal impacta igualmente na imagem que passamos para as pessoas. E é algo ao qual devemos estar atentos. Você talvez até já tenha ouvido isso. Mas um aperto de mão, por exemplo, deve ser firme para transmitir segurança ao outro. Claro, gente, que aqui estamos falando em tempos sem pandemia. Com pandemia não temos mais aperto de mão, um toquinho de cotovelo, se o ambiente permitir, o ambiente corporativo. Se não, um balançar de cabeça, igual os nossos amigos orientais fazem. Um atendimento cordial, os olhos vão falar mais, entendeu? Né? Agora com o uso das máscaras, certo? Então, a coluna reta também é preferível ao andar curvado, que denota certo desleixo. Ao conversar com a pessoa, passa a credibilidade e manter contato visual. Não desviar o olhar, olhar para baixo, olhar para o nada, também não passa credibilidade, gente. Procure sempre ter contato visual. Manter um sorriso no rosto mostra abertura e disponibilidade para que as pessoas se aproximem. Quanto às posturas não recomendáveis, evite assumir um ar de superioridade. Isso acontece quando você resolve adotar o famoso nariz em pé, né? As ações falam por a gente, né? Nossa linguagem corporal. Ainda sobre imagem pessoal, vamos a mais alguns pontos. Tenha técnica, ética profissional, a gente já falou sobre isso, né? A técnica passa pela ética, gente. O que é? Eu sou técnico, eu estou prestando um serviço técnico e eu sou ético naquilo, dentro do meu serviço, certo? Então, a ética profissional é imprescindível. É importante que você saiba que esse é um fator fundamental para uma boa convivência com outras pessoas, tá? Por mais que você atenda a todas as regras e padrões, de nada adianta se não tiver ética nas suas ações. Isso inclui não se envolver com comportamentos e situações que possam ser classificadas como desvio de conduta ou do seu serviço, né? Procure ser um exemplo para os outros, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Isso faz parte de um ser humano, de um bom ser humano, vamos falar assim. Cuidados com a sua aparência. A aparência é um fator que eu já falei, muito importante na sua imagem pessoal, além de denotar um aspecto agradável e de autocuidado, transmite muita confiança. Faz a pessoa pensar que você é caprichoso em todos os aspectos da sua vida, inclusive no trabalho, no serviço que presta. Isso envolve o modo de se vestir, de se arrumar em geral, por isso esteja bem apresentável. Os homens devem sempre manter a barba bem feita, as mulheres devem usar uma maquiagem adequada, às vezes mais leve. Aqui diz às vezes mais leve, mas pode ser às vezes mais leve, às vezes a empresa pede uma boa maquiagem, né? Tem empresas até que eu trabalhei numa em que até davam uma necessaire com maquiagens para as funcionárias usarem. Era muito interessante isso. Além de estarem com os cabelos devidamente arrumados e as vestimentas adequadas, seguindo o código de vestimenta da empresa, conforme eu já falei. Sobre a apresentação, né, pessoal, sobre a higiene. Parece até engraçado a gente ter que falar isso, né, em pleno século XXI, sobre a higiene pessoal, mas infelizmente nós já vimos muitos profissionais que fazem descaso disso. Eu realmente posso dizer que por onde eu passei no meu trabalho,
Algumas vezes já me deparei com colegas que não mantinham boa higiene. Alguns colegas emendavam festas de quinta a segunda-feira e chegavam na sexta na empresa completamente, além de alcoolizados, né? Chegavam ainda com a roupa toda amassada, cheirando mal, porque não cuidavam da higiene pessoal. Isso levou eles a, obviamente, perder o seu emprego. E a gente pensa que não precisa mais falar sobre isso, e precisa só falar sobre a higiene. Então, ao manter uma boa apresentação pessoal e higiene em dia, o funcionário garante o bem-estar geral do ambiente de trabalho, que é óbvio, né? Isso envolve cuidar da pele, da saúde bucal, dos cabelos e das mãos. Veja como manter em dia a sua higiene. A pele. Tomar banho todos os dias é muito importante. Banhe-se com cuidado, higienizando todas as áreas do corpo. Recomenda-se o uso de desodorante e hidratante corporal após o banho. Quanto à pele do rosto, ela necessita de cuidados especiais, devendo ser lavada sempre que estiver muito oleosa. A saúde bucal. Para todo trabalhador em uma empresa, é importante ter um kit de higiene. Esse kit deve incluir, no mínimo, uma escova de dente, fio dental e pasta de dente. Escovar os dentes após todas as refeições e passar fio dental previne cáries. Deixar o hálito refrescante e agradável. Algo indispensável é o trato com pessoas, além de contribuir para a apresentação de um sorriso bonito e simpático. Gente, às vezes nós estamos fora da área do mercado de trabalho, né? Não estamos muito bem financeiramente. Aí a gente diz assim, mas como que eu vou fazer tudo isso? Eu nem tenho dinheiro para gastar para ter uns cuidados pessoais logo de início. Tá, depois, quem sabe, quando eu começar a receber o meu salário, eu consiga, mas agora não. Mas, gente, aqui não tá falando nada demais, né? Estamos falando de banho, tá? Estamos falando de manter aquilo que a gente deveria de higiene pessoal todos os dias, um banho, tá? Uma escova de dente, um fio dental, uma pasta de dente, né? Algo que é do nosso dia a dia. Nada demais. Trato das mãos, cortar e lixar as unhas com regularidade, sabe? Manter as unhas pintadas com esmalte ou base, dependendo do ambiente ou da obrigatoriedade, né, de cada empresa, no caso de você não gostar. Então, fica ainda mais apresentável. Cuidado com os cabelos, é imprescindível, tá? Ah, não tenho dinheiro por enquanto, ainda não recebi. O que que eu faço? Se o meu cabelo não tá lá, trato bonito ainda para ser. Então prende ele bonitinho ali, dá uma amarradinha, usa um cremezinho, mas arruma, dá o teu jeitinho de arrumar e ficar apresentável, até você poder tratar dele melhor. Higienize o nariz e os ouvidos. Gente, quantas vezes eu já vi pessoas também com aqueles pelos para fora do nariz? Gente, vamos cuidar. Parece estranho eu estar falando isso aqui, mas tudo isso faz parte da marketing pessoal, da apresentação pessoal, né, de vocês. Caso esteja enfrentando um resfriado ou gripe, lembre-se de carregar um lencinho de papel com você sempre, tá? Vamos lá. Comunicação, outro ponto, além da apresentação, higiene, comunicação, olha, é através dela que a gente vai se fazer, ou vai ouvir e vai se fazer ouvir, né? E seja ela falada ou escrita, a comunicação é imprescindível, ainda mais para quem está atendendo o público, certo? E se tratando de comunicação nas empresas, quando há falha de comunicação, isso pode trazer muitas consequências negativas com os clientes insatisfeitos. Por isso, a importância de uma comunicação eficaz. Então, podemos definir a comunicação como um conjunto de ações que a empresa coordena com o objetivo de ouvir e repassar informações que são úteis para todos. É o objetivo da comunicação fazer cada colaborador um aliado na formação da imagem positiva da empresa. E para você, futuro recepcionista, alcançar esses objetivos significa aprender a se comunicar. Um simples e-mail mal redigido dificulta o processo de comunicação e ainda passa uma imagem de falta de profissionalismo, falta de cuidado, de atenção. Lembra que a gente precisa ter cuidado e atenção. A comunicação é, portanto, um meio de troca de informações que, quando mal interpretadas,
podem causar sérios prejuízos financeiros, tá? Vamos para o próximo slide. Por isso, são necessários alguns elementos para que a comunicação ocorra. Uma falha pode comprometer todo o processo de comunicação. Emissor. Quem é o emissor? É quem envia a mensagem. Receptor é a quem se destina esta mensagem. A mensagem, o que é? É aquilo que comunica alguma coisa. O código é formado por um conjunto de sinais, signos, que são as letras e números, né, gente, que a gente vai utilizar para passar essa mensagem escrita ou falada, organizado de acordo com determinadas regras. Pode ser a língua oral ou escrita, gestos, sons, cores, etc. Toda a comunicação é feita através de códigos. Um exemplo é o idioma, que no nosso caso é o português, certo? Canal. Trata-se do meio físico ou virtual através do qual a mensagem é transmitida. Exemplo, cartas, livros, telefone, fax, e-mail, rádio, TV, telefone, WhatsApp, né, redes sociais. São os canais que a gente vai estar transmitindo, se comunicando, certo? Ruído é qualquer elemento que atrapalhe o processo da transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. O que é feedback? Muito se fala nas empresas, gente, sobre feedback. Vamos ter um feedback. É a confirmação de que a mensagem foi recebida. Contexto é o contexto em que a troca de mensagens acontece. Eu quero só focar aqui um pouco no feedback com vocês, que é a confirmação de que a mensagem foi recebida. As empresas fazem muito feedbacks com seus colaboradores, que é sentar e conversar a respeito do seu serviço, daquilo que está acontecendo, do funcionário ter a oportunidade de falar sobre a sua realidade enquanto colaborador, as suas frustrações, as suas expectativas. Da mesma forma, a pessoa responsável direta, o chefe, o gerente, ou seja lá quem for, também vai dar o seu feedback, vai transmitir a sua mensagem a respeito daquele colaborador. Isso acontece muito dentro de empresas que são sérias, tá? Com seus colaboradores. Então, comunicação aqui dentro desse balãozinho, o que fala? A comunicação eficaz é um fenômeno essencial e imprescindível ao bom funcionamento de uma organização. Para que a comunicação atinja seus objetivos, é necessário que seja clara e passe credibilidade. Muitas vezes pode haver a informação, mas não há comunicação, porque comunicação só existe quando a outra parte entende. Falando ainda sobre a comunicação, a importância do feedback. O feedback tem como objetivo informar o emissor acerca da recepção e da eficaz decodificação, a compreensão, tá? Da mensagem por parte do receptor. O feedback provoca segurança para o emissor, para quem está falando, confiança entre quem está falando e quem está recebendo a mensagem e mais comunicação, tá, gente? Então é importante fazer esse feedback. Eles servem para quê? Confirmar ou reprovar a mensagem recebida, mostrar a compreensão da mensagem enviada, concordar ou discordar, acrescentar algo ao que foi dito. Então é importante a gente ter um feedback com os nossos clientes, com as pessoas que nós vamos atender, né? Se importar em passar uma boa mensagem, em conseguir que o outro entenda a nossa mensagem, o receptor, né? Aquele que está recebendo a nossa mensagem, entenda o que a gente está passando. Não deixar nada pendente na nossa comunicação para que haja outros entendimentos, né? Ou falha de entendimento. Então, sempre procurar ser o mais claro possível, fazer esse feedback com a pessoa, com o cliente, seja ele interno ou externo. Ainda falando sobre comunicação, já estamos nos encaminhando para o final desta aula. Fatores que dificultam o feedback. Não conhecer o assunto. Quando eu não conheço a minha empresa, quando eu não conheço o assunto da qual eu sou solicitado para falar, para resolver, para encaminhar, aí que eu me enrolo e a comunicação não acontece. Então é importante você ser um profissional que conhece muitos assuntos, incluindo do seu trabalho e da sua empresa, para que a comunicação não se perca nesse caminho aí.
Falta de meios de comunicação apropriados, tá? Às vezes eu tenho falta de boa linguagem para me comunicar, de vocabulário bom para me comunicar. Ausência de ambiente favorável. Às vezes o ambiente onde nos foi dado para trabalhar é um ambiente cheio de ruídos, é um ambiente que não está sendo favorável. Então a gente precisa melhorar isso para que a comunicação aconteça. Dificuldade de se expressar. Pessoas mais tímidas têm certas dificuldades de se expressar, então tem que trabalhar isso. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou um pouco nervosa, eu gaguejo ou eu tenho essas travas na língua e eu preciso investir mais em fonoaudióloga para poder falar melhor e me expressar. Receio de magoar, desapontar ou de ser mal interpretado. Por conta desse motivo, muitos dos problemas de comunicação nas empresas decorrem de interferências no feedback. O recepcionista deve ter em vista que, em primeiro lugar, é necessário saber ouvir muito bem. Nós temos 2 ouvidos e uma boquinha, gente. E construir com cuidado as mensagens que deseja expressar, tanto em relação à forma quanto ao conteúdo, para um melhor desempenho no seu trabalho. Tá bom, gente? Ainda vamos falar sobre relacionamentos no trabalho.